Um instante, depois nós vamos adorar mais ao Senhor, engrandecer o nome dEle, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, em Salmos, capítulo 37, versículo 4. Quantos estão comigo, digam graças a Deus. Tem alguém que não chegou aí ainda? Todo mundo conectado, né? Dormiram bem, do Natal, 24, dia 25, certamente, foram madrugada dentro, aí acordaram no dia 25, 1h da tarde, você ainda está com aquele corpão, né? Aquele corpão, você não sabe se é ele que veio, se só veio, quem veio trazendo quem, né? Leva a minha alma, o meu corpo, ou o corpo leva a minha alma, não sei, né? Quem me trouxe aqui, mas eu estou aqui hoje, quem está aqui? Então diga graças a Deus. Alguém me trouxe aqui, amém? Eu tenho certeza que se fosse pela minha carne eu não viria, mas eu vim pelo Espírito. Você veio pelo Espírito, porque quem nos condiciona, quem nos leva a fazer as coisas de Deus, é o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito. Porque a nossa carne sempre vai dizer, não dá, não tem jeito, é difícil, está complicado, olha, tem outras coisas para fazer, está difícil, não dá para ir. Hoje não dá para ir, o outro dia também não dá para ir, o domingo também não dá para ir. E aí a gente vai colocando coisas, e a gente pensa que somos nós apenas. Mas nós temos, além da nossa carne, que é fraca, no ponto de vista de buscar a Deus, mas ela é forte, no sentido de não fazer as coisas de Deus, é essa carne que milita contra o Espírito. Se nós alimentamos mais o nosso Espírito, evidentemente que nós ficaremos fortes no Senhor, nada vai nos parar, as barreiras, as dificuldades, as lutas, elas nos aprimorarão, vai aprimorar a sua vida, a sua fé, o seu crescimento. Mas o contrário, a tendência natural é que eu vá esvaindo a minha força, e vai perdendo a energia, vai perdendo o passo. Então nesse momento eu diria misericórdia. Amém? Diga para o irmão, misericórdia. Já está acabando o ano. Diga, está acabando o ano, mas a graça de Deus não acaba, o poder de Deus não acaba, o Espírito Santo não acaba, a palavra de Deus não acaba. Então ainda que o meu corpo possa estar sentindo o cansaço do ano de trabalho, enfim, das festas do final de ano, quero dizer para você, cada vez que você levar os seus olhos a Deus, o seu coração, o Espírito Santo estará ali para te conduzir, para te orientar e te ajudar, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Vamos ler então Salmos, capítulo 37, versículo 4, todo mundo conectado? Então vamos ler juntos. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Vamos ler de novo juntos? Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do meu coração. Amém? Olha só, o tema hoje é uma pergunta, né? Será que o que eu estou decidindo está de acordo com a vontade de Deus? Será que o que eu estou decidindo está de acordo com a vontade de Deus? E se nós pararmos para pensar exatamente no que foi os nossos 2 últimos dias, ou 3 dias, ou 4 dias, se a gente for pensando em como a gente viveu esses últimos dias, talvez em muitos momentos você poderia ter dito assim, agora, você poderia dizer assim, olha, se eu pudesse eu faria isso diferente, se eu pudesse eu não teria falado isso, se eu pudesse, eu teria ficado dormindo nesse dia. Se eu pudesse, eu teria falado isso. E quanto será que eu poderia ter feito, né? E quantas coisas eu poderia ter falado diferente, ter feito diferente.
E quantas coisas eu poderia ter vivido de uma forma diferente, em função daquilo que eu falei, ou daquilo que eu não falei. Mas todas as coisas são decisões da nossa vida, escolhas que estão à nossa frente, e decisões que nós precisamos tomar. Querido, se a gente soubesse tudo que a gente vai falar, fosse dar o problema que dá, ou deixar de falar, a gente não falaria nada. Se a gente tivesse essa visão do futuro, do que o que nós estamos fazendo hoje vai refletir daqui a 10 minutos numa situação tão ruim, tão difícil, você teria mudado a situação, você não teria falado. Então, quando nós nos pegamos nessa condição, olhando para as nossas dificuldades, os nossos erros, a gente diz assim: mas nós somos humanos. Diga, nós somos humanos, passíveis de erros, não somos? Mas qual deve ser a nossa tendência natural depois que encontramos a Cristo? Melhorar. E essa melhora significa santificação. E a Bíblia diz que sem a qual ninguém verá a Deus. Então não basta ser apenas um cristão, um novo cristão, um cristão um pouco mais adolescente, o outro mais jovem, um cristão um pouco mais velho, mais amadurecido. Não importa em que fase nós estejamos, a chamada para nós é sempre andar em santidade. Então esse processo de andar em santidade, irmãos, ele representa também olhar para os nossos erros e mudar o nosso jeito. Amém? Então não basta eu simplesmente dizer: mas eu sou assim mesmo, e acabou a história, deixa eu tocar o barco desse jeito, e amanhã você pimba de novo, aí depois da manhã pimba de novo, e aí a gente vai cometendo os mesmos erros o tempo todo, e sempre tem um melhor do que o outro, sempre tem o filho, o pai, a esposa, o marido, né? A esposa diz assim: Juninho, de novo? Ô Juninho, puxa vida. Não, fala a Deus. Aí Juninho também fala assim: mas também Mirelle, de novo. Do mesmo jeito, falando a mesma coisa, parece que é um disco, é a mesma coisa sempre. E aí é nesse momento que a gente começa, sabe o que? Todos nós nos acusamos, e a gente não quer dar oportunidade para as nossas mudanças, porque é mais fácil a gente cobrar do outro alguma coisa que o outro não está fazendo, e a gente mesmo não ter posicionamento diante do que a gente tem que decidir também, para alterar a nossa vida, a nossa história. Ninguém está falando para você alterar o que é bom em você, mas altera o que é ruim, irmão. Muda o que é ruim, para que você seja melhor amanhã. Caminhe com o que é bom, que está em você, mas o que é ruim, aceite o desafio de mudar, transformar, melhorar, aperfeiçoar. Quando a gente olha lá para Tiago, não é um texto que eu coloquei aí, mas quando a gente olha para o livro de Tiago, é um livro forte na área de relacionamento. E me parece que tudo começa com o poder da língua. A língua é um pequeno músculo, é tão pequeno, mas é capaz de fazer um grande estrago. E são palavras, gente. É por isso que diga: a palavra de Deus é poderosa. Diga: a palavra de Deus é poderosa. Amém? Mas nós muitas vezes continuamos insistindo em usar a nossa palavra. E muitas vezes a nossa palavra está conduzindo a nossa casa para o inferno, como diz o texto. É como se fosse uma chama, é como se fosse uma fagulha na floresta, é como se fosse um pequeno leme dirigindo um grande barco. Assim é o poder da língua. Mas eu não quero falar sobre o poder da língua, eu quero falar sobre a decisão
Mas não tem como falar de decisão sem falar da língua. Como é que eu vou falar sobre tomar uma decisão sem falar do poder da língua? Até o silêncio é uma decisão. Até o silêncio é uma decisão. Muitas vezes nós insistimos em falar, mas o que é poderoso é a palavra de Deus. O que nós temos que olhar é se o que está saindo da nossa boca é aquilo que realmente está edificando o outro, ou está derrubando o outro. É sobre isso que eu quero falar hoje, não sobre o outro, sobre a decisão. Diga, vamos falar, pastor, sobre a decisão. Então, está aí o texto, que diz assim, olha aí, Serginho: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém? Sabendo que nós somos morada do Altíssimo, quem é morada do Altíssimo, diga graças a Deus. Você já está na frente de muita gente. Eu vou dizer para você que você está 1 quilômetro de vantagem na frente de alguém que não tem o Espírito Santo. Porque se você tem dentro de você o Espírito Santo, e você tem caminhado com a palavra de Deus, o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra de Deus no momento certo, para você poder viver, ainda que você não viva, ainda que você não queira, ainda que você contrarie a palavra de Deus, ela no mínimo, uns 10 minutos depois, ou uns 15 segundos depois, ela vai dizer, por que você falou? Não deveria ter falado. Guarda a tua língua. E quantas coisas nós vamos ouvir do Espírito Santo, mas aí muitas vezes que ele já é tarde. Foi feito, foi falado, foi decidido, e aí só a graça e a misericórdia de Deus. Mas tem saída para tudo isso, para as nossas decisões erradas. Como saber se algo que estou fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Essa palavra cura, salva e liberta. Ela salva, ela cura e ela liberta. É a palavra de Deus. Amém? Por isso esse é um culto de cura e libertação. Vamos orar por enfermidades, por doenças, sim, mas a doença da alma é a pior. Porque ela segura a tua bênção, ela trava a sua vida. A falta de perdão, a falta de amor, a falta de compaixão, a falta de misericórdia. Existem coisas que fazem falta na nossa vida, e elas é que trazem aquilo que o Espírito Santo traz a todos aqueles que o têm, que é o fruto do Espírito. Amém? Você é templo do Espírito Santo, então você tem o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo muda a sua história. Amém? Então esse texto de Salmos 37:4, ele diz assim para a gente: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. O que é deleitar-se? Nós já falamos, acho que nós falamos sobre isso. O que é deleitar-se no Senhor? O que? Descansar, esperar, mas vamos colocar mais aí, mais adjetivo aí, né? O que mais? Deleitar-se no Senhor. Se alegrar, encontrar prazer no Senhor. Encontrar prazer no Senhor. Quem encontra prazer no Senhor, vamos citar um exemplo: a sua casa é uma casa boa, uma casa que recepciona bem as pessoas, uma casa que abraça as pessoas. Então quando o irmão fala assim: irmão, vou fazer um negócio lá em casa, ele fala: ô irmão, estou nessa, posso ir contigo? Pode, mas você nem sabe o que é, eu vou capinar o quintal. Não, eu vou contigo, a casa é boa.
Eu vou fazer um negócio lá em casa, o irmão já pensa na comida. Aí falou, não, estou nessa aí, irmão. É para capinar, não vou também, porque o ambiente é bom, o lugar é bom, a palavra é boa, o lugar é gostoso de estar, comendo ou trabalhando. Querido, a nossa casa, nós temos que procurar ser uma casa boa, seja para trabalhar, seja para comer, ou seja para descansar. Cada um de nós precisa buscar no nosso espaço um lugar onde Deus possa habitar. Nós não podemos viver na guerra, na tribulação, na discussão e na... Onde está a paz do Senhor? A paz que nós precisamos. A paz que excede todo entendimento. Então é um grande desafio para nós tomarmos as decisões com a presença de Deus lá. E a gente não se precipitar, que nós somos precipitados no falar. Amém? Então vamos seguir no texto. Eu já sei que sou morada do Altíssimo, sou santuário do Espírito Santo, e Ele tem tudo que eu preciso para ser uma pessoa melhor. Nós já falamos sobre isso. O Espírito Santo está em mim. Tem gente que está chamando o Espírito Santo do céu. Espírito Santo, vem. Ele está aqui, dentro de nós. Quem não tem, chama. Mas quem tem, querido, não precisa chamar não, já tem dentro de você. Agora quem não tem, Espírito Santo, vem, me enche. Espírito Santo, mas antes do Espírito Santo encher, Jesus tem que entrar. A hora que Jesus entra, liga você de novo a Deus. Quando você liga de novo a Deus, quem entra em você é o Espírito Santo. A partir daí já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que tem que viver em mim. Amém? Então deleita-te no Senhor. Encontre prazer em Deus. Então se você encontrar prazer em Deus, você acha que Deus não vai conceder o desejo do seu coração? Diga, se eu encontrar alegria, prazer, satisfação em estar na presença do Senhor, certamente Ele atenderá o desejo do meu coração, porque eu estarei ligado a Ele. Deleita-te, se agrada. Amém? E aí vem então a chave maravilhosa e libertadora. Nessa condição, o que o nosso coração deseja, já que o nosso coração se inclina para a vontade, o amor, a santidade e a paz do Espírito Santo, queridos, com isso, nosso coração também desejará as coisas certas para nós. Amém? Olha só, se eu tenho o Senhor no meu coração, primeiro eu vou querer me inclinar para a vontade dEle. Para a vontade de Deus. Diga, a vontade de Deus. O amor de Deus. A santidade. E a paz do Espírito Santo. Então se eu estou ligado a Deus e essas coisas estão em mim, queridos, qual é a questão? Será que Deus não vai se inclinar e atender o desejo do nosso coração? Se o amor dele está sobre a sua vida, se a paz do Espírito Santo, se a vontade de Deus reina no seu coração, Deus vai operar o milagre na sua história. Amém? Então as decisões, as boas decisões começam com o fato de eu ter prazer na presença de Deus ou não. O que eu posso ter muitas vezes depois é o arrependimento, ou é até o clamor do Espírito Santo, gemendo, com gemidos inexprimíveis, porque a gente fez bobagem. E aí vem a tristeza de estar fora da vontade de Deus, não viver o amor que Deus colocou no nosso coração pelo próximo, e estar sem a paz do Espírito Santo. Quer dizer, perdi tudo.
Em algum momento o que está operando em mim é minha carne. Então, a paz do Espírito Santo, que a paz do Espírito Santo não está sobre a minha vida. O amor que opera na minha vida, que é o amor a Deus e amor ao próximo, também não está operando na minha vida. Imediatamente a vontade de Deus também já não está operando na minha vida. Eu vou querer o quê? Qual a decisão que eu vou tomar nessa condição? Se a vontade de Deus não está em mim, o amor de Deus não está sobre a minha vida e a paz do Espírito Santo não está sobre mim. Então que decisão que eu vou tomar, queridos? Amém? Diga, eu preciso estar nessas coisas, para que as outras coisas sejam abençoadas. Você crê nisso? Vontade, amor e paz do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. A vontade de Deus não é só para os iniciantes, ou os especialmente iluminados, né? Aqueles que acham que estão num patamar mais elevado. Não, para todos. Para todos. A vontade de Deus é para todos nós. Todos nós. Por amor ao seu nome, Ele quer conduzir todos os seus filhos, mesmo os mais frágeis, por um caminho e com prazer, sem acusações. Amém? Diga, Deus não quer me acusar. Porque quem é acusador? Satanás, querido. É Satanás, ele é o maior acusador. Mas eu nem preciso de Satanás me acusando quando eu cometo um erro. Eu mesmo me acuso, porque há em mim o Espírito Santo. Diga, Espírito Santo. E por ele ser santo, quando eu cometo alguma coisa fora da santidade de Deus, eu sinto. Não preciso nem do diabo me acusando. E nem o Espírito Santo dizendo, está vendo, cabeção? Por que você fez isso? Por que você entrou aí de novo? Eu não falei para você não fazer mais isso? O Espírito Santo não precisa nem falar isso, gente. O que ele vai falar? Ele vai chorar dentro de nós. Porque o sacrifício maior foi feito na cruz do Calvário. O menino que nasceu, o filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe. Rapaz, tudo que nós precisamos para ser instrumentos da glória de Deus na vida de alguém. Agora nós precisamos deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, ser o nosso conselheiro e ser a nossa paz. É exatamente aquele menininho que nasceu lá na manjedoura, no meio dos animais lá. Aquele menininho, o Jesus que nós conhecemos. Ele disse, eu nasci para isso, para governar, para ser o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e o maravilhoso conselheiro. Eu nasci para ser isso aí, e eu sou isso aí. Eu vou para o Pai, mas não deixo vocês não, vou deixar a mesma coisa que veio para estar sobre mim, está sobre o Espírito Santo, e Ele fará vocês fazerem coisas maiores. O Espírito Santo vai levar vocês a coisas maiores. Ah, mas eu não falo com o irmão. Ah, que dificuldade, porque ele falou, porque ela falou, porque ele fez, porque ela fez. Gente, nós precisamos estar num outro patamar, num outro nível, em que a gente sente e vive o amor de Deus, sente e vive o perdão de Deus, é desafiado a amar o próximo como a nós mesmos, então é renúncia. Amar o próximo como a ti mesmo. Você se ama primeiro, se conhece, entende o amor de Deus, então você ama o outro. Você dá daquilo que você tem. Agora, se nem amor próprio você tem, você vai amar quem? Agora, entender esse amor, queridos, o que é? É entender que Deus me ama mesmo eu nem merecendo. Mesmo eu nem sendo merecedor, Ele me ama. E por Ele me amar de uma tal maneira, eu também sou capaz de amar o outro que nem merece o meu amor, mas Deus também me amou nessa condição. Então quando eu começo a amar o outro nessa condição, o que vem sobre a minha vida? A vontade de Deus, o amor de Deus e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem sobre a minha vida.
Porque o meu problema sempre vai ser o outro. Olha para o outro. Olha para o outro. Diga, eu sei que é o meu problema. Isso foi a carne falando. A carne falando. A carne falando. A raiva, a ira, a peleja, a inveja, a facção, a dissensão, a porfia, o ciúme, tudo isso é fruto da carne. Então diga para essa pessoa que você falou agora aí, agora eu vou falar pelo Espírito. Aquela hora eu estava falando na carne. Aquela hora eu estava falando na carne. Mas agora eu vou falar pelo Espírito. Eu te amo. Você é a minha alegria. Você é minha paz. Você é minha bondade. A benignidade. Em você habita a mansidão. Em você habita o domínio próprio. Porque você tem o Espírito Santo. Amém? Aí você diga para ele assim: quando você dá aquela derrapada, eu sei que você tem alguém dentro de você que vai te trazer à tona de novo. E ele se chama Espírito Santo de Deus. Então você decida hoje quem é que você vai dar ouvido, se é para a sua carne ou se é para o seu espírito. Amém? Minha decisão está de acordo com a palavra de Deus, é uma coisa que eu tenho que pensar. Sempre olhar para a palavra de Deus. Quando eu estou olhando para a palavra de Deus, queridos, todo dia a gente tem que tomar decisões, pequenas ou grandes decisões. Quando a gente acorda pela manhãzinha, a gente já tem que tomar uma decisão. E muitas vezes aquele dia será um dia tribuloso na sua vida. Será um dia que você não escolheu um dia tribuloso, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, sabia para onde ia. E ele diz: não, eu vou para aquele lugar, Senhor Espírito Santo. O Espírito Santo falou: não, hoje você não vai para lá não. Não, mas como eu não estou preparado para ir para lá, meu coração está naquele lado lá. Ele falou: não, Atos 16, você vai para cá. Sabe por quê? Porque naquele dia o Espírito Santo abriu aquela porta e fechou aquela porta. O que é que nós precisamos entender, queridos? Que muitas vezes nós acordamos pela manhã, traçamos o nosso dia, e o Espírito Santo fala: você não vai por aí hoje, você vai por aqui. E talvez seja um dia tribuloso na sua vida, mas será um dia de crescimento, de conquista, de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Espírito Santo, de relacionamento com a palavra de Deus, e mais um dia de crescimento na presença do Senhor. Nem sempre a facilidade, a tranquilidade, a turma fala mar de almirante, céu de brigadeiro, aquele voo sem nuvem, tranquilo, você vê tudo. Aquele mar lisinho, que você olha assim, meu Deus, não tem uma onda, tá uma coisa linda. Esse é o desejo da nossa vida na terra. É assim que nós queremos acordar todo dia, tudo perfeito, tudo redondo. Mas a palavra de Deus diz: a cada dia basta o seu próprio mal. A gente tem pelo menos um mal por dia. E não é um mal para te destruir, é um mal para você vencer, para você crescer e se relacionar com o Senhor. Às vezes a gente pensa que é um mal, é o diabo. Não, pode ser sim. Mas queridos, geralmente a luta é com a nossa alma mesmo. Geralmente as lutas são nossas, internas. São com as pessoas que estão perto de nós, não são com os que estão longe. É por isso tão importante a gente trazer o Espírito Santo para fazer parte dos nossos encontros, dos nossos relacionamentos, da nossa vida, do nosso casamento, das nossas famílias, da nossa igreja, dos nossos vizinhos, da nossa empresa, do local onde a gente trabalha. Porque o Espírito Santo vai te ajudar a tomar as decisões.
Então diga, eu preciso assumir um compromisso com a palavra. Amém? Vamos ler aí 1 João capítulo 4, versículo 20. Está aí no telão já, tá bom? 1 João 4, 20. Vamos ler juntos? O que diz aí? Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quem falou isso aí, gente? O Senhor Deus, ao nosso coração. Porque é um repeteco do que o Senhor Jesus respondeu. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, toda a força, todo o seu entendimento. E um mandamento semelhante a esse é amar o próximo como a ti mesmo. Então esses são os dois grandes desafios da nossa vida. Se a gente correr atrás desses dois, todos os demais já estarão dentro dele. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. Diga assim, o Salmo 37:4 disse: deleita-te, ou deleite-se no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Olha o que diz aqui: eu amo a Deus. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Então, querido, o exercício da nossa vida, se você puder repetir onde você estiver, o exercício melhor da minha vida para o meu aperfeiçoamento, o que é? É amar esse ser que está do meu lado. É amar essa pessoa que está do meu lado. Esse é o grande desafio, queridos. Parece uma coisa repetida, mas é uma coisa que precisa ser vivida nas nossas vidas. Porque a gente não quer tomar decisões certas. Se eu não amar o meu próximo como a mim mesmo, dificilmente eu vou tomar a decisão certa, quando for em relação ao meu irmão. E quase sempre é. Quase sempre é. Relacionamentos. Você comprou o carro errado, comprou. Tenta trocar na loja. Se não der para trocar, fica com esse negócio mesmo. Se vira. Mas quando você não consegue amar o seu irmão, perdoar, quando você não quer o relacionamento com ele, é esse texto que está valendo para nós. Como é que você pode dizer que você afirma que ama a Deus, mas odeia o seu irmão? Aí você é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então o grande desafio da nossa vida, gente, é amar quem nós estamos vendo. O que o Senhor Jesus disse para a gente orar pelos que nos perseguem? Difícil? É difícil. Mas quando nós entramos no canal de Deus para fazer o que Deus está mandando, sem questionar, Ele concede também o desejo do nosso coração. Entende isso? Você entra no caminho de Deus, Deus vai conceder o desejo do seu coração, porque o seu coração está ligado à vontade dEle. Então não tem por que Ele dizer não à sua vontade. Deus quer fazer mais. Amém? Esse é o grande desafio. Mas ele é chato, mas ele me maltratou no passado, mas ele me feriu, mas ele fez, mas ela fez,
porque não tem jeito, não perdoa, não sei o que tem. O problema não é meu, nem de Deus. O que acaba sendo um problema seu, porque a gente está indo contra um mandamento. Então quem tem que trabalhar a minha cabeça, diga, quem tem que trabalhar a minha cabeça é o Espírito Santo. Se ele não me convencer do pecado e do juízo, esquece. Eu vou sentar, vou conversar, vou orientar, vou falar, vou orar, vou clamar. Mas se o Espírito Santo não te convencer, querido, o problema continua. Então essa noite é a noite de decisões na nossa vida. E daqui a pouco você vai ter que tomar uma decisão. E amanhã de manhã você vai ter que tomar uma decisão. Então quero te ajudar nisso hoje. Diga, a palavra de Deus é orientativo para mim. Eu preciso conhecer, eu preciso saber, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Pergunte sempre assim, o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que o Senhor Jesus faria nessa situação? O que é que ele faria? 1 Timóteo 5,8, o que diz? Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, o que é? Negou a fé, e é pior que um descrente. E a gente sabe que viver em família não é fácil. Não é fácil. Não é fácil viver em família. Não é? É fácil, Fernando? Não é fácil. E o Fernando está novinho. Viver em família não é fácil. Tem os seus desafios. Mas viver em família é mais fácil quando a gente traz para dentro da família o Espírito Santo. Uma família carnal vai ser uma família guerreira, aquela que chega com a espada na mão já chega em casa caçando o assunto. Mas aquele que vem para abençoar, certamente já chega com a presença do Espírito Santo para abençoar. Amém? Então diz aí, olha, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, às vezes nós estamos ajudando as pessoas de fora, mas aqueles que estão perto de nós estão padecendo. É uma coisa que a gente tem que pensar. Amém, irmãos? Pensar. É uma coisa que a gente tem que pensar. Tem que ter misericórdia. Isso aí, irmãos, é um desafio nosso. É um desafio nosso. Porque o texto está aí, é um texto bíblico. O texto do apóstolo Paulo, de 1 Timóteo. Então vamos nos fechar pelas verdades bíblicas, para que a gente possa receber do alto aquilo que a gente quer do Senhor. Não dá para cumprir meia Bíblia, não dá para comprar um pedaço de versículo, só o versículo que eu quero. Essa parte eu não quero, isso aqui não serve para mim. Eu só quero pegar a parte que é boa para mim, o resto não me interessa. O grande desafio é esse. É sermos perfeitos. Mas se a gente olhar a nossa dificuldade, nós vamos sempre esbarrar no amor. Nós precisamos manejar o amor, a oração, estar no Espírito Santo, que é um espírito de amor. Amém? O Espírito Santo é um espírito de amor. Ele tem compaixão. Ele também nos dará os impulsos corretos para a gente tomar a decisão. Amém? Diga, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me dê o impulso certo, e eu quero entender. Por quê? Por causa da vontade de Deus, por causa da sua oração, e por causa do desejo do Espírito Santo, que é um Espírito Santo de amor. E Ele vai dar um impulso certo para você falar a coisa certa e fazer a coisa certa. Isso é um desafio nosso. Amém?
Minha decisão precisa estar de acordo com a palavra de Deus. A minha decisão precisa promover o amor. Amém? Você vai fazer um negócio que não está promovendo o amor, fique esperto, irmão. Você vai falar um negócio que vai ferir o outro, fecha a boca, é melhor. Você vai falar um negócio que você vai afundar o outro, não tem nenhuma demonstração de amor e misericórdia, então, ora a Deus. Ora a Deus. Principalmente se for um outro cristão. Tem coisa que se a gente não falar é melhor. Isso é edificação. Está em condição de falar, traz para perto, conversa. Não está, nem fala, irmão. Se você está na carne, não fale, que isso vai estragar o seu final de ano. Estou preparando você para o dia 31. Para começar o ano legal. Passa do dia 31 para o dia 1º fazendo promessas, promessas e promessas, mas acaba no dia 1º já um irmão para um lado, o outro para o outro, é briga, uma falação, já um pai não fala com o filho, é uma semana, um mês, um ano sem falar. Gente, às vezes é uma bobagem, às vezes carnalidade, às vezes não aceitou o impulso do Espírito Santo, não deixou o Espírito Santo falar. O grande desafio é por não sermos perfeitos, mas se encararmos honestamente a questão do amor e a manejarmos em oração, o Espírito Santo, que é um Espírito de amor, também nos dará impulsos corretos. Fique com essa palavra. Deixe o Espírito Santo, que é um Espírito Santo de amor, conduzir o seu coração. Você diga: eu sou templo do Espírito Santo. Não deixa a carne falar mais alto do que o Espírito. Porque quando você fala na carne, e você colher o fruto da carne, você não reclama para o Espírito. Mas se o Senhor tivesse falado, mas se você tivesse me ouvido. Mas aí já falou, já sentiu, já fez, acabou. Não tem o que fazer, aí é só esperar o tempo e a misericórdia. Minha decisão contribui para a minha santificação. Veja aí, se a decisão que você vai tomar, ela traz santificação sobre a sua vida. 1 Tessalonicenses 4:3. Diz aí, lê comigo. A vontade de Deus, sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Vamos ficar com a parte A aqui. A vontade de Deus é santificados. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Se tivermos diante de uma decisão ou de um dilema e não soubermos o que Deus quer, é só eu perguntar: isso vai santificar a minha vida? Isso vai santificar a vida do outro? Não. Então não faça. Não tome a decisão. Isso que eu vou fazer vai melhorar a vida do outro? Vai trazer santificação para ele? Não, então não faz. Esse é o meu desafio diário, é o seu, na minha casa. Se eu faço alguma coisa que não vai santificar a vida da Márcia, vai trazer problema para mim, vai trazer problema para ela. É assim que acontece, gente. Se a gente não se preocupar em santificar uma vida do outro, o que vai acontecer é virar um terremoto. Diga: onde há terremoto, não há paz. Se não há paz, estou no terremoto. Você já viu alguém no terremoto tranquilo? Já viu, irmã? Nós não tivemos tremor de terra aqui na nossa região. Mas olha os países que tem um tremor de terra, como é que é o negócio? É bonito? Não, gente, é gente correndo debaixo da mesa, entrando debaixo do alpendre, e aí vai, tá? Então, se a nossa vida tem sido uma vida de terremoto, nós precisamos trazer a paz para dentro dela. E diga: a paz pertence a Deus, e Deus habita nesse templo aqui. Então, se eu quero paz, eu preciso ouvir
a voz de Deus. Porque a sua vai trazer problema, mas a de Deus vai te levar para um lugar de paz. Amém, querido? Ouvir a palavra de Deus. Verificar se o que eu estou falando está promovendo amor. E verificar se o que eu vou fazer, a decisão que eu vou tomar vai trazer santificação. Já são 3 coisas. E eu quero falar sobre mais uma só para a gente orar. 1 Coríntios 7,17. O que diz? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Amém? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Paulo diz: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. E o que ele quer dizer com isso? Deus nos chama por meio das circunstâncias do próximo que Ele põe no nosso caminho. Muitas vezes chega alguém no seu caminho e você precisa tomar uma decisão. Querido, se você já tem caminhado com Cristo, se você já tem tomado decisões por Cristo, se as decisões de Cristo têm levado você a tomar, têm te levado para um caminho abençoado, não mude o seu jeito de ser, de pensar e de falar, porque chegou alguém diferente, porque chegou alguém mais provocativo, ou porque chegou alguém que é mais desafiador na sua vida, porque chegou alguém que testa mais você. Não mude o seu posicionamento em Deus. Não mude o seu jeito de ser por causa do outro. Está ganhando o jogo com o Espírito Santo, com a oração, com o jeito de falar, de agir, de pensar. Aí chegou alguém que vai atrapalhar a sua vida. Não, querido. Você é que vai abençoar a vida dela, para que ela mude a história dela e o jeitão dela ser, por causa do seu jeito de ser. Isso é ser uma testemunha viva. Então, que não mude. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Gente, você já está vindo no chamado de Deus, servindo a Deus, honrando a Deus, glorificando a Deus, crescendo em Deus, vivendo em santificação, cheio do Espírito Santo. Dá uma caída, às vezes Deus vem, levanta, e você está seguindo nessa fé. Não mude esse jeito, não mude esse jeito. Esse é o jeito campeão, porque é o jeito que Deus designou para o seu chamado, para a sua vida. Agora, se você já está vindo cambaleando, gente, muda. Você já está vindo meio torto, já faz tempo, dá uma acertada na vida com o Espírito Santo, para que você possa ser vencedor. Gente, não estou falando nada espetacular para vocês aqui de diferente. O que eu estou dizendo é que nós somos templo do Espírito Santo. A palavra, o amor que está em mim, a santificação e o meu jeito de viver faz toda a diferença na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta. É isso, querido. E é em função disso que você toma a decisão. Vai falar uma bobagem? Fala, depois você sabe o que vai acontecer. Ah, vai fazer isso? Vai fazer? Então faz, você sabe o que vai acontecer. Ah, mas não, Deus poderia ter me ajudado, Deus poderia ter colocado à minha frente, Deus poderia. Gente, é igual tomar a decisão com o Gideão. Todo mundo tem um sonho. E depois desse pensamento, dessa ideia aqui, nós vamos orar. Preste atenção. Todo mundo quer um negócio espetacular. Vou até tomar essa água aqui. O irmão diz assim: e aí, senhor, devo fazer isso ou não? Aí ele coloca o copo d'água. Ele volta para a casa dele, fala: senhor, eu preciso de uma resposta, mas tem que ser algo espetacular, como foi com Gideão. Eu vou dormir agora. Amanhã, quando eu acordar,
esse copo tem que estar vazio. Agora ele está com água. O copo tem que estar vazio. E em volta tem que estar cheio de água. Ou o irmão coloca o copo vazio e diz: esse copo tem que estar cheio de água. E em volta tem que estar sequinho. E quantas vezes nós estamos esperando uma resposta espetacular para tomar uma decisão que o Espírito Santo já está colocando no teu coração, pela palavra, pela oração, pela santificação, pelo amor ao próximo, amor a Deus. É só fazer, não inventa, não precisa inventar, gente. Ah, Senhor, eu quero comprar um carro, não, esquece esse negócio. Pede a Deus em oração que seja um carro bom. Qual é o carro que você gosta? Eu gosto daquele lá que está lá fora. Tem um cascalho para comprar? Compre. Não tem? Financiar. É assim, gente. Ou ficar à espera do milagre, que pode acontecer. Pode acontecer. Mas o que eu não posso é simplesmente achar que eu preciso de algo espetacular acontecendo para tomar a minha decisão. Sabe por quê? Porque é nesse momento, quando entra no nosso coração a desesperança, a tristeza, a angústia, a ansiedade, é que nós tomamos a decisão errada. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Não esteja ansioso. Precisa tomar uma decisão? Não tem a resposta? Vai para a palavra. Santifica a vida, ora a Deus, tenha paciência. Aquilo vai abençoar a vida de alguém, vai abençoar a sua vida. Já orou? O Espírito Santo está trazendo paz para o seu coração. Está trazendo paz para o seu coração e está de acordo com a palavra? Sim, está de acordo com a palavra, está trazendo paz para o meu coração, eu estou orando. Vai abençoar a vida do irmão, a minha vida. Gente, são coisas que a gente vai. Mas pastor, eu tenho que fazer tudo isso para tomar uma decisão? Amém? Vamos colocar de pé. Deixa eu tomar a decisão sozinho mesmo, do jeito que eu quiser.